Hoje a gente vai falar sobre geografia, mais calma, e também vai ser sobre biologia, vai ser sobre os dois, porque a linha do tempo, segundo a geografia, tá? Ou seja, gente, quando a gente fala éons, eu só quero deixar bem claro, eu tô aqui falando da história do tempo, a história do tempo, oh meu Deus, é o tempo histórico de tudo, desde o início da Terra, não é o início do Big Bang não, tá? Desde o início da Terra, vocês viram que eu desenhei uma elipse? A Terra, eu desenhei a Terra como uma elipse, a Terra ela tem, como é que é o nome? Formato geoide, né, como dizem. E a órbita que a Terra faz em torno do Sol é uma elipse, só que é uma elipse tão próxima de uma esfera perfeita, né, de uma esfera que todas as esferas nossas são perfeitas, digamos assim, né, todo o centro é equidistante do raio. Mas enfim, é tão perfeita, mas tão perfeita que para efeitos de cálculo é bom que a gente considere assim, tudo bem? Uma esfera perfeita. E não uma elipse toda protuberante, assim, nossa, é assim que a Terra faz, não é assim. A Terra não faz perfeitinho. Não faz perfeitinho, mas é praticamente. Ok, o ponto é desde o início dessa Terra até o ponto que a gente está hoje em dia, sei lá, né? A civilização atual, a Terra globalizada, a Terra nos tempos modernos, contemporâneos, né? A gente é pós-moderno, a gente já passou da idade moderna, mas a gente não tem um nome para nós mesmos. Acho que os únicos que deram nome para si mesmos foram os modernos, eu acho. E eu nem sei se foram eles que se deram o nome de modernos, ou se eles só deram nome pro pessoal da Idade Média. Acho que foram eles que se deram o nome de modernos também. Enfim. O ponto é, vamos agora estudar essa questão. O que são éons? Éons, a gente tem 3 éons, ou seja, você pode pensar que éon é uma coisa mais macro, uma coisa mais inespecífica. Eu te dizer em qual éon eu tô, não vai ajudar muita coisa, você concorda comigo? Eu vou vir aqui e vou dizer que depois do éon, a gente tem as eras. Opa, uma era já parece ser uma coisa mais específica, a gente tem várias eras. Mas calma, a gente já vai entrar. Depois, se você quiser uma coisa ainda mais específica, ó, começou em éon. Éon a gente só tem 3 desde o início da Terra. Depois a gente foi pras eras. Períodos. E por fim, épocas. Épocas não é o atual, galera. Épocas é uma subdivisão dentro dos períodos. E o período é uma subdivisão dentro das eras. E os éons é uma E as eras é uma subdivisão dos éons. E os éons não são subdivisão de nada. Na verdade, são uma subdivisão temporal da idade da Terra. Pode pensar assim. Tudo bem? E aqui são as épocas. Ok? Então, aqui é uma ordem que vai crescendo em grau de especificidade. Então, você pode até botar uma setinha assim. Botar uma retinha assim. E botar aqui, ó. Cresce. Não, só escrever assim, ó. Grau de especificidade. Acabou. Apenas. E se você quiser também pintar aqui a seta, ó. Poxa. Ficou muito fininho, né? Só pra dar um destaque a mais, ó. Foi. É mais específico. Quando tá falando de uma época, ela não tá tão solta, ela não abrange um período de, sei lá, milhões de anos. Não, ela abrange um período mais restritozinho. Então você sabe mais ou menos o que você tá falando quando você se refere a uma época em específico, porque ela delimita um trecho menor, ou seja, ela é mais específica. Perfeito? Ok, então vamos sempre começar lá no início. Eu sei que a gente começa no final, eu vi um vídeo que a pessoa começava do final, ou seja, da gente, e ia caminhando até o início, até os primeiros seres vivos. Mas eu prefiro começar sempre do início, tá? Então o início é o quê? É a origem da vida. Mas não é sempre não, tá, galera? Você pode fazer o estudo de maneira que você quiser. Mas aqui é a origem da vida? Não, desculpa, a origem da Terra. A vida na Terra, ela não foi a origem da Terra. Você sabe que lá no início a gente tinha uma espécie de sopão primitivo. Então a Terra, a primeira coisa, ela era composta majoritariamente de água, quase não tinha continentes nela, tipo zonas continentais, que é um país, que é uma área de terra bem extensa, bem definida. Não, no caso da Terra não tinha isso. No caso da Terra era um sopão, por isso o nome sopão, tudo líquido, né, um bando de líquidos. E mais ainda, a Terra era quente pra cacete. Então eu vou começar agora a falar pra vocês sobre um viés geológico. A Terra era muito quente, muito quente. Um mingauzão, um sopão, uma coisa bem quente e toda líquida, toda fluida. Aí você vai pensar, a Terra ela começou a resfriar, porque hoje em dia ela não é essa quentura toda, né? Cada vez mais fria. Verdade. E detalhe, tá, galera? Isso é uma tendência do universo. O universo tende a resfriar. A gente tá... Por quê? Por que isso, tá, galera? Porque a expansão do universo é acelerada. Aí você vai me dizer, tu consegue explicar isso agora? Eu consigo, mas vai fugir muito do enfoque da aula. Então, se vocês quiserem uma aula específica sobre por que o universo está em uma expansão acelerada, resfria, tem um resfriamento total dele. Eu posso fazer pra vocês, tá? Mas isso sim vai ter a ver com uma parte mais química e física, mais relacionada à termologia e à química, ok? Por isso que eu não vou me ater tanto a isso. Então, a origem da vida, por que você falou da vida? A origem da Terra vai datar de mais ou menos uns 4,6 bilhões de anos, tá? A nossa vida, eu digo, a vida hominídeo, a vida do Homo sapiens sapiens, que não é nem hominídeo, ainda é um hominídeo de uma espécie bem específica, que é a nossa vida, ela surgiu, uns 3 milhões de anos. A sapiens sapiens eu acho que é 1,8 milhões de anos atrás. E a Terra tem essa quantidade toda aqui de anos, tá, galera? Se você botar isso em escala, se você botar isso numa comparação e reduzir tudo ao invés de... Não foi 4 bilhões de anos, foram 24 horas. Ou seja, se você reduzir esse tempo aqui a um dia, é como se a nossa vida tivesse nascido no último minuto, na última hora, no último minuto e no último segundo. A nossa vida é uma coisa extremamente recente na idade da Terra.
Ah, Luana, isso daí eu já sabia. Talvez você não soubesse a proporção de escala, mas sabia que a nossa vida é uma coisa recente, certo? Em questão de escala, é sempre melhor. Cara, eu sempre gosto de fazer comparações de escala. Quando eu vou explicar a distância de um elétron do núcleo do átomo, por exemplo, no caso de um hidrogênio, eu sempre digo, não, pensa num campo de futebol. Porque é sempre bom, você precisa, às vezes, ter uma noção de escala, já que são grandezas que a gente... Gente, mano, 4 bilhões de anos. A grandeza que a gente conta é mais ou menos uns 5 mil anos. E olha lá, tem gente que só conta mesmo 2 mil anos, que é o calendário cristão. Você vai ver desde do nascimento de Cristo. Mas geralmente o estudo de história data aí de uns 5 mil anos. A gente estuda uns 3 mil anos antes de Cristo e aí começa, acho que se eu não me engano, inclusive foi 13 mil anos antes de Cristo que iniciou a Revolução Agrícola. Então a gente saiu da Idade da Pedra, eu acho que foi 13 mil anos que a gente saiu da Idade da Pedra e entrou... Não, que a gente estava na Idade da Pedra. Aí tinha duas fases, né? E aí quando teve a Revolução Agrícola, se eu não me engano, aí sim que a gente entrou na Idade Clássica. A Revolução Agrícola fez com que a gente entrasse na Idade Clássica. Da Idade Clássica, a média, da média moderna e da moderna atual, né? A contemporânea. Enfim, isso aqui é só 2 mil anos, tá, gente? Toda essa taxa de coisa que a gente estuda, 2 mil anos. Mas bom, se a gente for puxar o máximo pra trás, se a gente for pegar a Idade da Pedra, que é comumente também chamada de pré-história, 5 mil anos. Galera, assim, ridículo, entre várias aspas, né? Ridículo o estudo que a gente faz da nossa civilização, como a gente entende ela hoje em dia, com a comparação da Idade da Terra. Então a gente não tem escala de comparação. Às vezes a gente pensa que a gente tem, mas a gente não tem. Então é muito importante sempre tentar e pavimentando a imaginação, apesar de você nunca vai entender plena, quer dizer, né, você vai entender sim plenamente, mas você não vai ter nunca aquela visão plena de que, nossa, olha a loucura que é. Ok, mas beleza, esse aqui é a origem da Terra. E, gente, provavelmente eu vou fazer mais de uma aula, porque esse aqui é um conteúdo até longo, e como eu tô querendo pegar tanto a geografia quanto a biologia disso aqui, talvez eu precise de mais de uma aula, tudo bem? Mas aí a gente vai ter, basicamente, 2 períodos de éons, tá? Eu sempre falo éons, mas são 2 períodos de éons. O Arcadiano... Gente, aqui, ó. Eu tô com... Se vocês quiserem que eu disponibilize esse material, eu tô com esse material aqui porque eu tô estudando esse conteúdo. Quer dizer, eu já estudei esse conteúdo, mas agora eu tô firmando ele na minha cabeça. Pra eu firmar ele na minha cabeça, além dos Anki, claro, eu falo com vocês. Então, vamos lá. A gente teve o primeiro éon, que esse aqui é muito fácil de decorar. A gente tem 3 éons, né? Os 2 primeiros, eles são muito fáceis de decorar, e o terceiro, ele não é tão fácil, mas como ele é o atual, você decora na manha, entendeu? Porque você tem muita taxa de acontecimentos no Fenozoico. Eu já vou até falar o nome, Fenozoico. Então, dizer, como eu vou decorar isso aqui, gente? Vocês vão acabar por decorar, sabe por quê? Porque o Fenozoico é onde a gente mais vai trabalhar as épocas, as eras, os períodos. É no Fenozoico que a gente vai... Porque quando é o nosso tempo, tá? A gente tá no tempo Fenozoico. Ou seja, o tempo mais atual é o tempo Fenozoico. Quando é o nosso tempo, a gente faz um estudo avassalador. É sério, a gente pega as escalas de acontecimento e vai pôr. Tanta verdade, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando vocês estão estudando história, vocês não reúnem, tá? Todos os acontecimentos da Idade Moderna, não em um ano, em 2 anos, vocês reúnem em grandes eventos, tipo, a guerra, você vai lá, a Guerra Fria. Aí, tudo bem que isso daí nem é da Idade Moderna, né? A Guerra Fria não. Porque 1900 já é século 20, tá? E a Idade Média ela termina no século 19, se eu não me engano. A Idade Média, a Idade Moderna. Enfim, você vai estudando grandes acontecimentos, você estuda grandes rupturas. Você não estuda taxazinha de acontecimento de microvírgula. Não, você estuda grandes acontecimentos. Na Idade Moderna, você vai ver atualidades, né, que é um dos conteúdos de geografia, atualidades. Qual é a taxa de acontecimento, qual é a taxa de eventos que a gente estuda? Não são os grandes eventos. Não é, gente, não é. A gente vai estudar uma crise que aconteceu em Palestina e Israel. Porque isso não é quando isso impacta em escala global, é quando isso impacta em escala local. Eu sei que vai reverberar em todo o globo, mas não é quando reverbera, nossa, de uma maneira louca. Você vai estudar quando os Estados Unidos... Você vai cair no negócio disso quando os Estados Unidos quis fixar bases de mísseis no Maranhão, por exemplo, pelas vantagens geológicas, geológicas da região. Né, o favorecimento mecânico do lançamento daquele avião físico-mecânico. Então, você estuda uma taxa de acontecimentos muito insana. Você vai estudar o que... Claro, aqui é como uma brasileira. Você vai estudar o que o Lula conseguiu ou deixou de conseguir em algum tipo de tributação ou taxação a mais com o Trump. Você vai estudar uma taxa. É sério. O que caiu uma vez lá no meu estudo? Isso aí foi ano retrasado ou ano retrasado. Não sei se foi no meu primeiro ano do ensino médio ou no meu terceiro ano do ensino médio. Mas, galera, foi basicamente assim. A fala foi... A aula era sobre a fala do Trump dizer que Jerusalém era de Israel. Era uma cidade de Israel, sendo que é uma cidade do mundo. E todo aquele atrito a mais, aquele acirramento, né, da fervura dos ânimos que aconteceu na região, né. Então assim, galera, isso daqui, para grandes eventos, para as gerações futuras, elas não vão estudar esses micro detalhes, elas só vão estudar os efeitos macros, elas vão estudar o que da nossa era? A globalização, o advento da internet, talvez uma quarta revolução industrial com o advento da IA. Elas não vão ficar estudando micro detalhes, gente, eu tô falando sério, elas não estudam micro detalhes, elas estudam uma coisa, né, mais revolucionária, um evento mais, um real evento, ok? Então quanto mais distante, mais a gente vai pegar os macro eventos, e quanto mais perto da gente, mais a gente vai se atentar aos micro eventos, ok? Então, aqui nesse éon, por isso você vai se lembrar tanto do Fenozoico, porque ele vai aparecer muitas e muitas e mutas vezes pra vocês, tá bom? Tantas vezes, porque ele é o nosso tempo, ele é o mais atual, ele tá o mais perto da gente, tanto que, quer dizer, não é que ele tá o mais perto da gente, ele é o da gente, tanto que vai ficar na tua cabeça, tá? Então, o primeiro éon é o éon arcadiano. E como é que eu vou me lembrar que é o arcadiano? Eu vou pegar tanto a visão geológica da coisa, quanto a visão biológica da coisa. Vamos começar pela biologia, por quê? Porque aí a gente já explica o porquê que o nome é arcadiano. Gente, o que arcadiano lembra vocês? Pra mim, me lembra arqueiros, armaduras. Tem alguma coisa a ver com isso? Nada a ver. Vai ter que se lembrar na marra, se você gosta de biologia, perfeito. Se você não gosta, vai ter que se lembrar na marra, que tem a ver com o que? As primeiras árqueas. O que são árqueas?
As arqueobactérias, as arqueas, que não são uma bactéria, tá? A gente tem o reino, tem o domínio, melhor dizendo, das bactérias, tem o domínio das arqueos e tem o domínio dos eucariontes. A gente é eucarionte, ou seja, seres que têm um núcleo envolto por uma carioteca. Luana, o que é isso? Você desenha aqui uma célula, o nosso núcleo, ele vai estar aqui centralizado, e esse núcleo centralizado ele não vai estar puro, em volta dele vai ter uma carioteca que tem umas porosidades para proteger o nosso material genético. Por que a gente se chama eucarionte? Gente, tudo que vem com eu na frente, esse eu, ele é um prefixo para verdadeiro. Então a gente tem uma carioteca verdadeira, ou a gente tem realmente uma carioteca. Você também pode pensar como real, né? Realmente tem uma carioteca. Agora, se você estiver falando de seres arqueo, se você estiver falando de seres, todos os outros, tá? Com uma iluminação estranha, enfim. Se você estiver falando de todos os outros seres, aí, de outros seres, né? Se você estiver falando de todas as outras células, como por exemplo as células, todas as outras, né? A outra célula, que é a célula procarionte, ela tem uma protocélula, entendeu? Ela não chega a ser uma, quer dizer, ela tem uma protocélula, ela tem uma protocarioteca, não chega a ser uma carioteca, ou seja, o DNA dela está disperso. Pensa numa bactéria em que o DNA, além de ser circular, ele é disperso. O que é circular? Aqui, ó. Um círculo, só que aí você vai dizer, não é um círculo. Circular é que o começo e o início dela se conectam. Pode ser a volta que você quiser, mas o fiozinho de início e o fiozinho do final se conectam, ok? Isso é ser circular. No nosso, aí você vai dizer, nosso não se conecta. Não, nosso é cromossomo. É um parzinho do pai e um parzinho da mãe conecta. Um parzinho do pai e um parzinho da mãe conecta. Um parzinho do pai e um parzinho da mãe conecta, ok? O do pai fala sobre as mesmas características da mãe, só que outras informações, ou seja, características sobre o olho. O pai vai falar a informação que o pai tem, olho azul. A mãe vai falar a característica do olho que a mãe tem, olho preto. E aí sim, a mãe com olho preto, com os genes de olho preto separados aleatoriamente, tá? São alelos, mas enfim. E o pai também falando do olho dele, só que no caso não é preto, é azul. E aí vai se cruzar e vai gerar tu. Se a tua mãe for um preto, sei lá, recessivo, deve ver que eu não sei como é que funciona os alelos para olho, tá? Mas eu acho que é recessivo dominante normalzinho, tá? Enfim, se o da mãe for um preto recessivo e o do pai for um azul, que já é recessivo, vai ficar, a tua chance de nascer com olho azul vai ser de 50% e a tua chance de nascer não, vai ser de 25%. Deixa eu ver aqui. Azulzinho, pei, e aí, pei, 50%, tá? Enfim, é de 50% de tu nascer com olho azul e de 50% de tu nascer com olho sem cor nenhuma. Quer dizer, sem cor nenhuma, preto, né? Sem cor nenhuma. Ok? Perfeito. O ponto é, aqui vão ser onde vai nascer as arqueas. Você vai dizer, mas que porra é arquea? Desculpa. Aí você vai dizer, mas que cacetes é arquea? Gente, arquea é como que fosse uma bactéria, ou seja, é um ser vivo muito pequeno, em escala microscópica, que é adaptado a diversos ambientes. Elas são basicamente extremófilas, ou seja, elas conseguem viver em condições horríveis. E lembre que a Terra, no início, ela era um sopão primitivo. Esse sopão primitivo, quente pra cacete, não tinha atmosfera, ou seja, os raios ultravioletas, não tinha camada de ozônio, né? Então os raios ultravioletas tocavam na Terra, tinha tempestade o tempo todo, enfim, galera, era horrível. Não, assim, você não conhece a Terra, não tinha oxigênio, né? Não, isso daí era uma coisa boa pra vida, porque a gente chama de redutora, ou seja, a Terra não oxidava as coisas, ela não roubava as estruturas das coisas. O oxigênio tem essa capacidade de roubar todas as estruturas. Como, Luana? Pensa em um ferro. Você já viu um ferro? Um ferro, quando ele foi oxidado, o que ele vira? Ele vira ferrugem. Ferrugem não é toda quebradiça, toda corroída, toda fraquinha? Claro que sim. O que acontece quando, por exemplo, você passa água oxigenada? É uma água que tem um oxigênio a mais nela, tá? Então, ao invés de ser H2O, ela é H2O2, por isso água oxigenada tem um oxigênio a mais nela, e ela basicamente vai entregar pro teu corpo, deixa eu pensar aqui, ela vai, tá, isso aqui já é uma questão biológica, não vale a pena explicar. Mas pensa como se ela estivesse degradando o pigmento, não é bem isso, tá? Mas pensa como se ela estivesse degradando o pigmento dos teus fios capilares, tá? Ou seja, a melanina que tem neles. Eu penso que a água ela sempre vai vir ali pra destruir alguma coisa, quer dizer, o oxigênio vai vir sempre ali pra destruir alguma coisa, pra roubar o que mantém aquela estrutura coesa e unida, que no caso são os elétrons, mas não vem ao caso porque a gente não tá focando na química, não. O ponto é, se você tem as arqueas elas são adaptadas a qualquer tipo de superfície, então elas são seres vivos extremófilos, tá? Porque os primeiros seres vivos tinham que ser arqueas. Ué? Poderia ser um eucarionte, poderia ser eu, os primeiros seres vivos. Não, gente, a gente é ultra sensível. Muita gente diz, Luana, o ser humano não é ultra sensível, ele é adaptado a todos os ambientes. O ser humano, ele colonizou todos os ambientes. Meu filho, não, o ser humano ele criou condições que ele conseguisse sobreviver em todos os ambientes, mas ele não consegue sobreviver no frio do Himalaia, na Sibéria. O ser humano ele não consegue sobreviver a altas diferenças de amplitude térmica. Como é que ele sobrevive? Eu conheço gente que mora lá, eu conheço gente que mora na Sibéria da Rússia, eu conheço gente que mora lá. Galera, de novo, você conhece gente que criou casa com uma temperatura dentro da casa diferente da temperatura fora da casa, que tá cheio de manta por cima de si, né, cheio de camisa, que tem diversos mecanismos, tem diversos mecanismos de regulação da temperatura e tem disponibilidade de comida que talvez não tivesse normalmente se fosse realmente jogado no pega pra capar. O ser humano, ele criou uma condição que ele conseguisse sobreviver, mas não é que ele conseguiria sobreviver naquela condição normalmente. Só me botaram lá e eu sou muito adaptado. Não, eu sou tão pouco adaptável quanto qualquer outra espécie, mas eu criei um ambiente em que a minha adaptação consegue, em que as minhas condições conseguem sobreviver. Ou seja, eu adaptei o ambiente a mim, e não eu que me adaptei ao ambiente. Ok? Então o ser humano não é ultra adaptado, a gente não ia conseguir sobreviver num sopão primitivo. A gente é ultra complexo, na verdade. Qualquer coisinha a gente já se escapa aí, já se esvai. Né? Quem vai sobreviver mesmo se acontecer qualquer coisa realmente pesada são as arqueas, tá? Não é o ser humano.
Então, por isso que elas foram as primeiras vidas, você pode pensar assim. E por isso o nome é arcadiano das arqueobactérias, né? Das arqueos. Eu tenho que parar de falar bactéria porque eu tô tentando falar só arqueo, tá? Das arqueas. Ok, isso daqui é lá no nosso sopão primitivo. Você pode pensar como ele uma coisa em altíssimas temperaturas, tá? Então é uma coisa assim, de outro mundo. Perfeito? Totalmente inóspito para a vida, mas que conseguiu gerar aí moléculas orgânicas, tá? Eu não vou falar sobre essa parte da vida, porque essa daqui é uma questão ainda mais biológica, ainda mais específica, e não entra tanto nessa questão aqui do estudo das eras, ok? Então, esse aqui é o período arcadiano. E aí a gente também tem o período proteozoico. Proteozoico. Pelo nome, também lembra, né? Proteozoico. Pelo nome também me lembra alguma coisa de biologia, para quem estuda. Lembrar-te a o quê? Pô, pensa um pouquinho. Protozoários, né? Então, protozoários já não são protozoários. Gente, não confunda protozoário com procarionte. Não confunda protozoário com procarionte. Procarionte é aquele ser que não tem uma carioteca verdadeira, ou seja, uma protocarioteca. Protozoário, gente, protozoários são vidas que já têm uma eucarioteca, né? Quer dizer, uma eucarioteca são seres que são multicelulares, geralmente, né? Que tem uma carioteca verdadeira, ou seja, são seres eucariontes. Na verdade, não é nem que geralmente são seres eucariontes, sempre são seres eucariontes. Se tu é um protozoário, tu é um ser eucarionte, multicelular, geralmente. Agora sim é geralmente. Enfim, aí você já é uma vida mais complexa. Não é, galera, não é mais evoluída, é mais complexa. Tem mais coisas dentro de ti, é mais difícil de te manter. Tu precisa de uma condição, de um ambiente mais favorável pra tu viver, porque tu é mais complexo, não é mais evoluído. Meu Deus do céu, evolução é mudança ao longo do tempo. Não tem como um ser humano, quer dizer, não tem como uma vida ser mais evoluída que a outra, se ambas coabitam ao mesmo tempo. É sério. Quem é menos evoluído que a gente pode falar no máximo dinossauro, porque o dinossauro não conseguiu se adaptar ao tempo atual e a gente, tudo bem que a gente também não é da era dos dinossauros, na verdade a gente conseguiu se adaptar ao tempo atual, ok? Ok, então proteozoicos são os primeiros protozoários, ou seja, as primeiras unidades de vida multicelulares, né? É um passozinho a mais, por isso o nome proteozoico. E o que acontece aqui com a Terra, gente, é uma questão, assim, esses dois períodos aqui, como eles são antiguíssimos, a gente vai chamar eles de pré-cambrianos, porque quando a gente começa no Fenozoico, o primeiro período do Fenozoico é o Cambriano. Então tudo aquilo que veio antes do Fenozoico, ou seja, antes do primeiro período do Prenozoico, é o quê? É pré-cambriano, ou seja, antecessor do Cambriano. Cambriano. Pré-cambriano são as duas eras mais antigas que a gente quase não estuda. O que aconteceu, de fato, nessas duas eras? Pense na Terra como aquele sopão. Tudo, gente, assim, ó, tudo que você deixa resfriar, isso aí foi um exemplo do Ricardo Marcílio. E foi muito bom. Que é um mingau, tá? É um mingau, pense em um mingau. E você deixa assim, de canto porque você não quis comer. Quando você deixa um mingauzinho de canto, o que acontece com ele? Não cria uma película em cima? Essa película é a parte mais resfriada do mingau. Tá? E aí embaixo ainda tá molenga, ok, embaixo ainda tá o mesmo mingau, mas em cima cria uma película, que ela é mais durinha, ela é mais consistente. Pense na Terra, conforme ela ia resfriando, o que criou aqui em cima dela? Aqui embaixo eu não tô falando aqui de baixo, tô falando aqui em cima. Bem nessa região aqui começou a se criar uma película, tá, gente? Uma película em volta dessa região. O que é essa película? É uma camada mais dura, a crosta terrestre. Ok? É uma camada mais dura em comparação à parte mais interna. E por que isso acontece, galera? Você pode pensar que o resfriamento ele vai acontecer na onde tem superfície de contato. Você acha que eu tenho superfície de contato com o núcleo de algo, ou que eu tenho superfície de contato com a extremidade de algo? Ou a extremidade, né? Quando eu tô soprando algo, quando eu tô soprando minha mão pra resfriar ela, você acha que eu tô resfriando? Pronto, quando eu tô... Porque aí eu consigo usar os bons exemplos. Se eu tiver fazendo isso aqui pra resfriar essa região aqui do meu corpo, você acha que eu tô resfriando o meu osso, do meu osso, para o meu músculo, do meu músculo para o meu tecido adiposo, do meu tecido adiposo para o meu tecido conjuntivo epitelial? Ou você acha que eu estou fazendo o processo de resfriamento através da minha pele para a parte interna? Claramente da minha pele para o centro. Se é que algum dia eu vou resfriar esse centro. Mas é sempre da minha pele para o centro. Não é do centro para minha pele. Porque quem é que eu tenho superfície de contato para poder começar a resfriar? Então a Terra começou a ser resfriada aqui pela parte mais externa dela, ok? E aí ela sendo resfriada ali, o que acontece com tudo que resfria? Você pode pensar na água, você pode pensar em qualquer outra coisa. Resfriou, mudança de estado. Então, quer dizer, se resfriou é esse ponto, né? Mas conforme mais vai ficando resfriado, mais próximo de estar do estado sólido, aquela substância, né? Aquela matéria fica. Ou seja, se a gente for pegar a água, uma vez era uma água líquida, outra vez era um pedacinho, né? Era um cubinho de gelo. Ok? Então, uma vez era uma água toda que escoava, e outra vez era apenas um pedaço de gelo, perfeito? Eu preciso que você tenha isso em mente. Por quê? Não porque água líquida. Não, cara, porque você saiu de uma substância que estava mais quente para uma substância que estava mais fria, mais resfriada, geralmente tende as moléculas elas se organizarem de uma maneira a deixar aquilo cristalizado, deixar aquilo em um estado mais sólido. Então, quando aconteceu a cristalização da camada, né, da camada mais externa da Terra, criou-se a crosta da Terra. Então, até que aqui no meio, tá, galera? Aqui no meio da Terra, a gente tem altíssimas temperaturas e altíssimas pressões, e a gente tem um estado pastoso, níquel e ferro, ok? Níquel e ferro. E tá no estado pastoso, não tá no estado sólido, ok? Perfeito? Mas ok. Mas certo, vamos prosseguir. Próximo ponto. Aqui nós temos os protozoários do período protozoico, né? Proteozoico. E aí a gente tem os protozoários. E aí o que aconteceu nesse período basicamente foi apenas o resfriamento da Terra, ok? Claro. Eu me esqueci de ir botando as datas aqui pra vocês, né? Esse daqui, galera, foi os 4 bilhões de anos atrás, né? 4 bi. Então eu vou botar assim, né? 4 a 2,5 bi. Olha quanto tempo isso aqui foi. E a única coisa que a gente tirou daqui foi Arqueas, que é bastante coisa até, né? É uma vida. E o resfriamento da Terra. Ok. E o próximo, que é o proteozoico, foi de 2,5
tá? A 545 milhões. Ou seja, foi do bilhão, então aqui eu tenho que escrever, né? Foi do 2,5 bi ao 4,5 milhões de anos atrás, tá? Então você pode dizer que passaram 2 bilhões de anos aqui, tá? E aqui até passou mais tempo ainda. Não, passou menos tempo. Aqui passou mais tempo até mudar. Ok, mas os protozoários eles já são uma vida mais complexa, mais difícil de se manter, não mais evoluída, pelo amor de Deus. Ok, isso daqui, tá, galera, é basicamente o que acontece, é resfriamento da Terra. Ah, claro. Perfeito. Eu já ia pular, mas aqui nesse daqui aconteceu a formação dos primeiros metais. Tudo bem? Ah, você vai dizer, Luana, mas por que eu preciso disso? Não precisa mesmo. Não se apega a coisinhas tão pequenininhas, porque realmente você não vai precisar saber. Pré-cambriana, você joga um pouquinho de escanteio por enquanto. Agora a gente vai entrar no nosso. Então, você pode se lembrar assim, ó. APF. A prova fácil. Sei lá qual negocinho que você pode botar. Porque A, arcadiano, porque P, proteozoico, porque F, porque agora é o nosso período, que é o fenozoico. E você pode se lembrar também como uma escala da vida, né? Então primeiro vem arcas, depois vem os protozoários, se você pensar assim, né? Proteozoico, então arcadiano e proteozoico, tudo bem? E aqui o fenozoico. O que nós temos aqui no fenozoico, galera? É a nossa era, então você pode botar assim, nossa era, como forma de identificação. E o que aconteceu na nossa era? Cacete, muita coisa, ao menos na nossa visão aconteceu muita coisa. Pô, a nossa vida, a vida de dinossauro, é muita coisa, tá? É o período mais legalzinho de se estudar, na minha visão, porque, não porque é o nosso período, mas porque realmente são as coisas mais interessantes que aconteceram de interesse humano, eu tô dizendo, né? Óbvio que aconteceram coisas interessantes, quer dizer, aconteceram coisas em toda a escala do tempo, mas no nosso, são as coisas que eu considero serem as mais interessantes, porque, e tem mais coisa pra olhar, mas mais coisa legal também pra olhar, porque me gera mais interesse coisas que estão mais próximas de contato comigo do que esse distanciamento aqui desse quadro que a gente botou, perfeito? Então, eu poderia falar, mas eu não vou falar aqui, tá, gente, não vou, porque aí eu já foco no próximo, E aí aí eu já tiro aqui e já pego aqui de novo, ó. Aquela ali eu deixei algumas de fora, porque eu vou falar quando eu for falando detalhadamente, e ali tá muito macro, eu quero falar já agora quando eu for falar mais detalhadamente. Que é quando a gente vai começar, tá? Olha isso. Aqui eu vi que a gente tem duas classificações. Tem gente que diz que na verdade não foi no Arcadiano. No Arcadiano só surgiram as primeiras Árqueas. E no Adiano surgiram, então, foi o resfriamento da crosta terrestre, tá? Você pode fazer assim. Até pode. Eu recomendo que você... Assim, vamos lá. Só pra deixar falado, tá? O Adiano, ele vem antes do Arcadiano, mas assim... pouquíssimo comentado. Tanto é que na escala do tempo do próprio professor de geografia, da própria escala do tempo já contextualizada, não tem esse adiano. Eu tenho uma frase muito errada de se decorar, que é A, e aí aqui protozoários P, F, tá? APF, a Polícia Federal. Eu não botei assim, porque é uma frase que fica mais na minha cabeça quando eu falo A, F. Mas você pode pensar a Polícia Federal, né? Então tá aqui rondando as coisas. Porque aí você começa, né? Arcadiano, protozoário e fenozoico, tá? Pra decorar todos. Mas, não vem mesmo ao caso. Feita aqui a separação dos éons, agora a gente vai entrar dentro dos períodos do fenozoico, tá? Então aqui, dentro das eras, dentro das eras do fenozoico. E aqui sim é a parte boa. E você pode fazer sempre assim, ó, o antigo é o adiano, arcadiano, proteozoico e fenozoico, tá? É uma escala do mais antigo pro mais atual. Você pode botar essa escalinha na mente de vocês, ficar adiano, resfriamento da Terra, arcadiano, surgimento das primeiras arcas, protozoico, o surgimento dos procariontes e formação de metais, mas não precisa decorar a formação de metais. E aí o atual, que é o fenozoico, muita coisa. Aí você nem fala muita coisa. É sério, é muita coisa mesmo. Ah, não, é o petróleo. Não, gente, é muita coisa mesmo. Tanto pra biologia, quanto pra geografia, tá bom? Então, isso aqui, eu preciso agora falar um pouco pra vocês sobre, um pouquinho mais em detalhes, tá? A formação, aqui também teve a formação das primeiras rochas, mas já se vem na cabeça quando você fala do adiano, teve o resfriamento, quando tem um resfriamento da crosta, óbvio que vão ter as primeiras rochas, né? Porque agora sim a gente tem uma construção de uma litosfera, ou seja, de uma camada de terra. Então a camada de terra ela vai estar sujeita a relevos aqui dentro, mais composto por magma, então sim, obviamente vai ter a formação das primeiras rochas. E, obviamente, a primeira vida, né? A vida arcadiana, que são das arcas, né? Que são seres extremófilos e muito simplesinhos, né? Eles conseguem habitar qualquer lugar. Mas aí vem a parte mais interessante, tá? Que aqui no proteozoico, eu tenho um plus aqui pra dar pra vocês, que a Terra, eu tinha falado que a Terra ela tinha pouco oxigênio, que ela era uma superfície muito redutora, que o oxigênio roubava muita coisa. Só que quando os primeiros protozoários surgiram, lembre que a gente, como eucarionte, a gente faz o quê? A gente respira oxigênio e a gente libera CO2, perfeito. A gente não aumenta a quantidade de oxigênio que tem. E os primeiros protozoários, possivelmente, eles nem tinham acesso ao oxigênio. Então eles faziam uma respiração com o quê? H2S. Ou seja, era parecido, tá? Eles utilizavam
Ou SO2 também, né? SO2. Pronto, eles utilizavam compostos relacionados ao enxofre, tá? Então eles não pegavam água, não pegavam oxigênio e não expeliam CO2. O ciclo deles era com enxofre, porque o enxofre, se você for ver, aqui é o oxigênio e logo embaixo do oxigênio a gente tem um enxofre na tabela periódica, ou seja, o enxofre faz parte da mesma família dos oxigênios, que se chama família dos calcogênios. Isso é na química, né? Então, se o enxofre faz parte da mesma família, ele tem propriedades muito parecidas. E, então ele conseguia servir dentro da cadeia respiratória o mesmo papel do enxofre, o mesmo papel do oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. Ou seja, no final das contas, só para resumir, o enxofre ou oxigênio precisa se ter para você conseguir ser uma vida que consegue metabolizar, ser metabolicamente ativo, ou seja, consegue viver, né? Venhamos e convenhamos, se não é metabolicamente ativo, tu não consegue viver, tu não é nem sequer uma vida. Pô, é o quê? Tu é um objeto inanimado, mas não é uma vida. Pelo amor de Deus, você precisa ser metabolicamente ativo, tanto é que quando o nosso metabolismo cessa, a gente morre. Mesmo sendo matéria orgânica morre. Pra ser vida tem que ter um metabolismo ativo. E pra você ter um metabolismo ativo, ou é com enxofre, ao menos as vidas que a gente conhece, ou é com enxofre, ou é com oxigênio. Aí você vai me dizer, então antigamente você predominava as vidas que usavam enxofre, verdade? Porque a Terra ela tinha pouquíssimo oxigênio, mas aí surgiram seres fotossintetizantes. Eles pegam a água e quebram a água, tá? Então eles pegam H2O mais CO2, que é o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, eles pegam a água mais CO2 e o que eles formam? Eles formam C6H6O. H12, desculpa, O6, a glicose, eles formam matéria orgânica, eles criam o seu próprio alimento. E quando os primeiros seres fotossintetizantes surgiram criando a sua própria matéria orgânica, ao invés de comer a matéria orgânica, ao invés de pegar a matéria orgânica que já estava disponível no meio, quando os primeiros seres vivos fotossintetizantes, geralmente eram as algas e as cianobactérias, os primeiros seres fotossintetizantes surgiram, começou a ter um aumento de O2 na atmosfera. Ah, você vai dizer, meu Deus, Luana, mas por quê? Porque todas as vezes que eles quebravam a água, tá, gente? Isso é uma coisa muito da hora. Pra tu formar a glicose, tu vai pegar moléculas de CO2 e vai quebrar o O2, só que tu também vai quebrar água, mas também forma oxigênio, tá? As plantas, elas liberam oxigênio. Além delas construírem matéria orgânica, elas também liberam oxigênio do processo de fotossíntese. Isso aqui sendo um subproduto, ela só liberava, ela desprezava, mas para os outros seres vivos, foi quando aconteceu a oxigenação da atmosfera, quando começou a se criar na atmosfera uma camada, uma quantidade de oxigênio alta. O que aconteceu com seres vivos que usavam enxofre? Que era a maioria, porque a Terra era pobre em oxigênio. Então houve a primeira grande extinção em massa. Matou com um monte de seres vivos. Um monte, galera. Um monte mesmo. Foi uma extinção louca. E aí, quem sobreviveu? Os organismos que utilizavam do CO2 para conseguir fazer a respiração. Ou seja, gente, para fazer a respiração celular, que é a produção de energia, a gente respira CO2, O2, né? A gente respira oxigênio para poder fazer os nossos processos metabólicos. A gente poderia respirar enxofre? Sim, mas evolutivamente não foi viável, né? Não foi vantajoso a gente respirar enxofre, porque as plantas elas liberam O2 e a nossa atmosfera, por conta disso, as plantas, eu tô dizendo as algas, na época eram algas e cianobactérias. Os seres fotossintetizantes liberam O2 e por isso a atmosfera é rica em O2 e evolutivamente quem foi selecionado, quem consegue fazer respiração celular, não com enxofre, mas com oxigênio. Existe alguém que é anaeróbico hoje em dia? Algum organismo? Claro que existe, mas são em menor escala, ok? Perfeito? Mesmo se você for pegar dentro de bactérias, elas vão preferir oxigênio, tá bom? Perfeito. Então, essa daqui também aconteceu, então, uma grande extinção, tá? Uma extinção em massa. Extinção em massa, por conta do oxigênio. Você tem que se lembrar que é muito mais importante do que se lembrar que houve uma extinção em massa, é se lembrar que foi por conta do oxigênio, tá? Então, o oxigênio gerou extinção em massa, né? O2 gerou extinção em massa. Perfeito? Perfeito. Deixa eu ver se temos alguma coisa. Não, aí daqui eu falei tudo pra vocês. Que eu já tinha comentado antes, né? Aí eu só vou pavimentando com graus de especificidade a mais conforme eu vou passando. Agora sim a gente vai pra era fenozoica. Desculpa, pra era não, pro éon fenozoico. A era é a nossa, obviamente. Quer dizer, a era é a nossa. Nossa era não. Nosso éon. E a era, que não é a nossa, mas é a era paleozoica. Todo mundo já ouviu paleozoica. Gente, tudo aquilo que tem pale na frente é coisa relacionada a antigo. Aí, como é que você sabe disso? Então, galera, eu fui falar com um chat. E aí ele veio ali e me falou que tudo que tem pale na frente é antigo. Eu pedi, tá, mas me dá um exemplo. Aí só me deu nomes geográficos, de jogo. Eu falei, mas meu Deus do céu. Né? Tipo, como se não fosse, não é a era paleozoica, não, é o paleólogo. Eu falei, mas meu Deus do céu, que estuda artefatos antigos, uma coisa assim. Eu falei, chat, tá bom, né? Eu não consegui pegar nenhum exemplo pra vocês. Porque, enfim, né? Esse antigo é um termo muito restrito a um meio específico, tá? Deixa eu até ver que horas são. Não, tá de boa. Porque às vezes eu tenho que sair, né, quando tem alguma coisa, mas tá de boa, ainda tem tempo pra gravar aqui pra vocês a aula. E também pra mim, tá? Essa aula é um estudo para mim, ok? Aí nós temos agora aqui a vida antiga. A gente tinha vida. Mas essa daqui, tá, gente? Você pode botar assim como era antiga, então vida antiga. Vida e era antigas. Antiga. Ok? Por conta desse pale. Pale significa antigo. E esse zóio aqui é só pra dizer que acho que tem alguma coisa a ver com coisas temporais ou fragmentos de um todo. Não sei. Ou às vezes é só pra especificar que a gente tá falando desse estudo, desse campo de estudo da geografia que é a história da Terra, né? E também dos organismos, por tabela, por consequência. E aí, galera, eu poderia falar aqui os grandes fatores, mas eu acho que eu vou começar já falando do primeiro cara aqui, que a gente já vai citar, que é o Cambriano. Lembra que eu tinha falado que o primeiro era o Cambriano? Porque esse daqui era um período pré-cambriano. Então, o primeiro período, aqui é um período. Então, isso aqui é uma era, e agora dentro da era eu tô falando dos períodos dessa era, ó. Era, e aí eu tô falando dos períodos. Não vou falar das épocas, não, porque aí é muito detalhe. Mas aqui, ó, o período é o Cambriano, tudo bem?
no Cambriano foi onde a gente teve, ó, a primeira coisa que sempre vem à mente é explosão cambriana. O que isso aqui é? Explosão no sentido figurativo, tá? Ou seja, maior biodiversidade da Terra. Tá? Então, maior biodiversidade, ou seja, maior tipo de espécies e conjuntos de células na nossa biosfera. Você vai dizer, Luana, não tinha ser humano, não tinha mamífero, você já tirou um monte de outras coisas. Como é que era a maior biodiversidade? Como é que é a maior biodiversidade? Galera, eu preciso que você pense que, primeira coisa, eu não tô dizendo que foi a maior biodiversidade de todos os tempos, eu tô dizendo que teve uma expansão da biodiversidade. Segunda coisa, galera, pra você ter uma noção, mais de 70% dos seres vivos que tem... A gente pensa que os mais complexos são, e geralmente são os que são macroscopicamente mais visíveis, mas geralmente a gente pensa que os seres mais complexos, eles são os que dominam mais os nichos da Terra. E isso daí não é bem verdade, tá, galera? Eles podem ser no máximo que tem maiores espécies, e olha lá, porque aqui, por exemplo, na Terra, quem é que domina mais em questão de espécies e quantidade, ou seja, tanto em qualidade, número de espécies, quanto em quantidade? Bactérias, tá? Que são seres super simples. Depois, se você quiser pegar dentro do reino dos animais, são os artrópodes, que são super simples. Quem são os artrópodes? Insetos. Então é sempre o mais simplesinho, que tem porque é mais fácil de tu, com um organismo simples, conseguir manter o teu corpo nas diversas situações, nos diversos lugares, tá? Perfeito. Isso aqui é a maior biodiversidade. Tem um segundo ponto, isso aqui com a expansão cambriana, tá? E assim, de forma ampla, no Cambriano é isso. Aí você vai pro próximo, que seria o 2, e aí o 2 é o Ordovaciano, tá? Ordovaciano. Aí você vai me falar, meu Deus, eu preciso decorar isso aqui. Mais ou menos, tá? É importante que decore. Ordovaciano, tá? Ordovaciano. Eu tô decorando junto com vocês, tá? Assim. Eu tô decorando junto com vocês, tá, galera? Porque realmente, vão ter as partes que as provas vão cobrar mais, vão ter as partes que vão ser transitórias, vocês vão precisar saber de algumas palavras-chave, como é o caso do Ordovaciano. Cara, a parte mais legal dele são as briófitas. O que são briófitas? Briófitas. O que são as briófitas? Elas são as plantas, as gramíneas. Pensa na... Eu vou te dar um exemplo de uma briófita que com certeza você já viu. É uma planta muito simples, tá? Inclusive, ela é a que tem um embrião verdadeiro, porque antes as plantas só iam lá, as plantas, né? Os seres fotossintetizantes, eles, que nem eram plantas ainda, eles só eram seres fotossintetizantes. Algas não são plantas, cianobactérias, nem algas são, né? Não são plantas, não são algas, são cianobactérias, né? São bactérias, como o nome já diz. Mas enfim, iam lá, eram seres fotossintetizantes, liberavam seus gametas. Gametas são as células reprodutivas. No homem seria o espermatozoide, na mulher o óvulo. Vão lá e liberavam seus gametófitos na água mesmo, e aí um encontro do outro. Não tinha nenhuma proteção, não. Agora a gente tem o embrião verdadeiro. Agora a gente tem um revestimento. Agora a gente não tá só jogando na água. Quem são as primeiras briófitas, galera? As primeiras briófitas... Quer dizer, quem são as briófitas, né? As briófitas são o primeiro tipo de planta que surgiu, tá? Que a gente pode chamar de planta. Se eu olhar aqui pra fora, eu encontro uma briófita. Briófita é gramínea. Ou seja, é a grama da tua casa. A grama do quintal já é uma briófita. Tudo bem? Isso aí são as briófitas. Elas dominam vários lugares. Não é o arbusto, não, tá, galera? É a briófita mesmo. É a grama que tem na tua casa. A grama ali da frente. Eu tenho uma grama aqui na frente da minha casa. Perfeito. Agora vamos para o terceiro período, tá? Esse terceiro período aqui, o nome dele é... Meu Deus. Siluriano. Olha o nome que também eles dão, né? É pra pessoa não decorar. Siluriano. Galera, outra coisa importante desse período aqui que eu acabei de falar, que eu acabei de dizer, foram os primeiros moluscos, tá? Moluscos. É uma vida já mais organizadinha, né? Mas você se lembra, teve um aumento da biodiversidade, então teve a explosão cambriana. Já é de se imaginar que vai ter aqui a criação de algum... A criação não, né? A existência de algum molusco, né? Alguma coisa... De algum molusco, não necessariamente molusco, né? Mas de alguma vida um pouco mais complexa em comparação àqueles micro-organismos. Complexa. Eu não tô falando evoluída, por favor. Eu tô tomando esse cuidado. Então, eu desenho assim, ó, gente, um peixinho. Porque foram aqui que vieram aí os primeiros peixes, tá? Peixes. Lembrando, tá, gente? Peixe não é cordado, peixe não é mamífero, peixe é peixe, tá? Pô, baleia não é peixe, golfinho não é peixe, peixe é peixe. Tubarão é peixe. Peixe é peixe, tá? E aí você vai ter os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. O tubarão é um peixe cartilaginoso, o salmão é um peixe ósseo. Pra você ver que não tem a ver ser ósseo com ser mais forte, mais imponente, não. Então aqui nós vamos ter os peixes, nós vamos ter também quem? Claro, depois das briófitas vem quem? As pteridófitas. As pteridófitas são o segundo tipo de planta, que são aquelas plantas que têm vasos condutores verdadeiros, ou seja, elas conseguem levar xilema e floema, elas conseguem conduzir xilema e floema. O que é o xilema? O xilema fica mais interno, né, na planta, e o floema ele fica mais externo da planta. Um conduz apenas seiva e o outro conduz seiva elaborada. Por que eu tô falando um e o outro, ao invés de falar quais são os dois? Deixa eu ver se eu tenho 100% certeza qual é qual, porque faz tanto tempo que eu não estudo botânica, e eu tenho que estudar, é o próximo conteúdo, inclusive, que eu quero matar é botânica. O xilema elevado, xilema e floema. O floema com certeza é seiva elaborada. Eu sempre lembro de floema a ver lá com as folhas. E as folhas, elas que fazem fotossíntese e conseguem, então... Elas conseguem fazer fotossíntese, não, mas elas que estão em contato direto com o sol, né? Elas que captam o CO2 também, elas que têm os estômagos para captar CO2, elas também têm contato direto com o sol, elas que têm a grande quantidade de clorofila, elas que conduzem, elas que fazem a matéria orgânica. Então, xilema passa por dentro, floema passa por fora, e o floema é matéria, é uma seiva elaborada, ou seja, uma seiva que tem glicose dentro dela, que tem energia dentro dela. Por quê? Porque as plantas, elas que fazem essa energia e levam. Enfim, o ponto é, são as primeiras plantas que têm vasos condutores verdadeiros, as pteridófitas.
pteridófitas. Maior exemplo de pteridófita, samambaia. Todo mundo só diz, pensa na samambaia. Então o primeiro é pensa na grama, o segundo é pensa na samambaia. Perfeito? E aí, desse período aqui, acabou. Do silariano, a gente pode pensar na samambaia de silariano. E no ordovaciano, você pode pensar em cada pessoa que não tinha mais nada pra fazer e resolveu dar o pior nome possível. Eu vou um dia pesquisar pra vocês, tá? O que significa esses nomes. Porque é muita... nossa, é uma carga, né? Uma taxa muito grande de coisa pra decorar, pra eles ainda botar um nome zoado desse. Mas tá bom, né? O próximo é o devoniano. Ou, de devoção, né? Ou, não, vamos ver, devoniano. O que nós temos no devoniano, tá, galera? Nós temos os primeiros anfíbios. Cara, isso aqui é incrível, porque quando a vida ela começa a parar de só habitar dentro do mar, tá? Que era o ambiente mais hospitaleiro para as primeiras vidas. A vida, eu digo, a vida animal, tá? A vida, eu digo, a vida que já não é mais das plantas, tá? Não é uma vida dos fotossintetizantes. Eu tô dizendo da vida de eucariontes do reino, tá? Do reino animal. Não do reino fungi, que é dos fungos, não do reino animal. Do nosso reino. Que são os primeiros anfíbios. Anfíbios. E, gente, os anfíbios. E, galera, os anfíbios, papo reto, incríveis. Incríveis. Os anfíbios são incríveis porque é o sapo, tá? Não tem só o sapo como anfíbio, mas esse é o exemplo mais clássico. Que é quando quando o animal ele deixa de habitar somente ambientes aquáticos, o habitat dele passa a ser aquaterreno, aquaterrestre. Então eles conseguem tanto habitar ambientes aquáticos quanto ambientes terrestres. Pensa no avião anfíbio, não sei se vocês conhecem, mas é um aviãozinho que ele tanto consegue pousar e voar em chão, em terra, em pista, né? Quanto ele consegue pousar e alçar voo em superfícies aquosas. Tudo bem? Aquosas não. Em rio, em mar, ele consegue pousar em mar, em rio, ok? Isso aqui são os anfíbios, são aviões pequenininhos, né? O nome deles são anfíbios, mas ok, os anfíbios aqui na biologia são os animais, são os bichos que são a transição entre os animais aquáticos e então a ocupação dos animais na terra. Por que eles vão buscar a terra se a terra é tão menos hospitaleira do que o mar? Porque tem menos competição, tá? Eles vão ter maior disponibilidade de recursos para cada ser vivo que está ocupando aqui na terra. Depois, obviamente, a competição vai ficar grande até na terra. E o último período, não, é o penúltimo período, que é o Carbonífero. Ah, Alan, tu vai gravar um segundo vídeo, porque aqui a gente só falou da primeira era, que é a Paleozoica, tá? E tem várias outras eras pra gente falar, a gente nem chegou nos dinossauros. E aqui é o Carbonífero, mas essa era aqui é importantíssima. Essa, de todas, tá, galera? De todas, da era Paleozoica, se eu fosse pedir pra vocês, decorem duas. Decora o Cambriano, né, porque é a primeira, né, maior biodiversidade, acabou a explosão cambriana. E decore esse daqui, ó, Carboníferos. Se quiser lembrar dos principais eventos é anfíbio, tá? Evolução das plantas e deu. E aí você pode pensar na explosão cambriana, que é a maior biodiversidade. Ok, e carbonífero. E aí, isso aqui, esse carbonífero você tem que se lembrar muito. Carbonífero. Esse carbonífero, galera, esse aqui, pela madrugada, isso aqui é muito importante. Você concorda comigo que a planta, ela é uma matéria orgânica? O bicho, o anfíbio, ele é uma matéria orgânica? Você concorda comigo que matéria orgânica depositada, tá? A matéria orgânica que não foi decomposta, quando vai sofrendo processos de erosão, ou seja, coisas vão se arrastando e vão se sedimentando em cima dela, quando vai criando as famosas rochas sedimentares, enfim, quando aquela terra vai sofrendo, quando aquela matéria orgânica ela vai sofrendo pressão do meio, porque tem outras terras aqui em cima, ela vira, depois de muitos milhões de anos, combustível fóssil. E detalhe, galera, petróleo só vira, gente, petróleo só é petróleo, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é essencial, pela madrugada, petróleo só é petróleo, pô, sei lá, tatua isso se tu quiser, petróleo só é petróleo quando é gerado embaixo de aquíferos. Luana, mas tem petróleo na Amazônia. A Amazônia já esteve debaixo d'água. Quase todos, eu acho que todos os continentes, pra não dizer todos, já estiveram debaixo d'água. Luana, mas e na Rússia que tem muito petróleo? Já esteve debaixo d'água. E na China e nos Estados Unidos já estiveram debaixo d'água. Petróleo só se forma se tiver uma coluna d'água em cima daquela matéria orgânica. Não precisa estar nos dias atuais daquela coluna d'água, mas ele só se formou porque houve uma coluna d'água. Tudo bem? Tudo bem. Então você consegue encontrar também grandes petróleos em colunas d'água. Você vai ver aqueles caminhões, caminhões, meu Deus. Você vai ver aqueles navios que eles vão entrando assim. Você já foi pra praia? Eu já fui pra Tramandaí. Em Tramandaí tinha muito disso. Não sei se tem nas praias turísticas, mas nas praias que não são tão turísticas, mas que são mais ou menos turísticas, como é o caso de Tramandaí, lá tinha, claro, também. Tem que ser uma praia que tem isso, né? Mas lá eu sempre via, eu olhava assim no horizonte, toda vez tinha os barcos. Aqueles barcos, eles carregavam, tá, galera? Eram barcos... Eram navios, melhor dizendo, né? Eram navios petrolíferos. Então toda vez eles estavam tendo extração de petróleo. Toda vez. Tá? E é um descuido de extração de petróleo dentro do rio, né? Dentro dos oceanos, que acontece os vazamentos de petróleo, né? Que é quando dá um problema mais desconcertante, enfim, né? É complicado. E aí, gente, toda a questão do petróleo com a fauna marinha, né? Com a fauna e com a flora, tá? Então, flora é vegetação, fauna são os animais. O carbonífero, gente, é, assim, talvez seja o mais importante. E aí, o próximo a gente também pode falar que é importante, tá? Mas o carbonífero é o principal, tá? Então, você vai ter a formação. Ah, olha aí. Vou fazer bem rápido aqui o carbonífero e aí eu vou deixar o último, que é o perniano, pra próxima aula. O carbonífero você vai ter formação de florestas, tá, tudo bem? Florestas. Ó, tá, eu já vou falar, tá? Outra coisa muito importante, essas florestas, quando a matéria orgânica das plantas morre, quando a matéria orgânica dessas florestas morre, elas começam a se sedimentar e viram petróleo. E aí você vai me dizer, Luana, mas por que isso virou petróleo? Tá, eu vou só terminar essa daqui, eu não vou falar sobre répteis, oxigênio e tamanho dos bichos. E essas três coisas eu vou deixar pra falar pra próxima aula, e o piteriano também, porque já deu 1 hora de aula, gente, eu não tenho memória pra tanta coisa. O carbonífero, galera, eu preciso que você entenda, assim, ó, o carbonífero, ele é um período, assim, na Terra,
que vai gerar, óbvio, carbonífero em relação com o nosso combustível fóssil. Só que aqui é onde vai ter as florestas. E por que a gente vai conseguir combustível fóssil através disso? Porque vai ter um material, tá? Dentro dessas plantas que se chama lignina, tá? É um material de composição delas, tá? Composição bioquímica delas. E por que essa composição bioquímica é tão importante para a construção de petróleo? Galera, primeira coisa, você já viu que petróleo só se forma em zonas frias? Principalmente em zonas frias? Sim, isso daí, petróleo, eu tô dizendo, os combustíveis fósseis são principalmente em zonas frias, tipo, é na região alta da Rússia, frio pra cacete, na região alta da China, na região alta dos Estados Unidos, só em regiões frias. Por que isso acontece? A Arábia Saudita também fica em altas altitudes, em altas latitudes, tá? Então distante da linha do Equador, para cima. Mas poderia ser pra baixo também, desde que fosse distante da linha do Equador. Por que isso acontece? Porque você já viu que as coisas no frio se decompõem mais devagar do que no calor? No calor parece que, meu Deus, as bactérias vão lá e não, vamos decompor. No frio. Por isso que você põe, por exemplo, a carne, você não deixa um pedaço de carne exposto e põe ela no congelador. Você não deixa ela exposta numa fornalha ali. Só se tu quiser comer ela logo depois. Você não deixa a carne numa saunazinha quentinha, não. Pô, as bactérias vão brincar e rolar com aquela carne. Geralmente a gente põe ela no congelador. Se a gente quer que aumente ainda mais o tempo de vida dela, a gente põe sal em volta dela, porque o sal o sal ele rouba a água, tá? Entre aspas, claro. Então, o sal vai roubar a água da carne, vai desidratar a carne. O que vai acontecer com as bactérias que estão ali dentro? Também vão perder água. Então, vai como que tu tivesse criado ainda um ambiente ainda mais inóspito para a proliferação de bactérias. E se elas ainda estiverem ali, e sempre vai ter algumas, né? Elas vão estar metabolizando muito devagar, porque a temperatura baixa faz com que o metabolismo delas fique mais lento, porque elas dependem da temperatura do meio para a aceleração do metabolismo delas. Não é o nosso caso, como a gente é endotérmico, quanto mais frio, mais forte nosso metabolismo tá, porque mais ele quer nos esquentar. A gente não tem sangue frio, a gente não depende da temperatura do meio para nossa sobrevivência, nem para a manutenção da nossa temperatura própria. Só que aqui a gente tem as florestas. Tudo bem? E aí as primeiras florestas elas vão ter lignina. E o que a lignina faz? E o que essa lignina faz? Ela não é decomposta. Ou seja, as bactérias elas não conseguem decompor essa lignina. E aí sim, por que não teve, então, combustíveis fósseis antes, se já tinha matéria orgânica antes? Porque agora a formação dos primeiros carbonos, dos primeiros combustíveis fósseis, porque agora sim, dos primeiros carbonos não, dos primeiros combustíveis fósseis, porque agora sim eu tenho uma matéria orgânica que não vai ser decomposta facilmente por conta da presença dessa lignina, esse advento biológico, tudo bem? Ok, eu disse que eu ia acabar aqui, mas tem duas coisas muito interessantes. Surgiram sim, então, os répteis. Os répteis, eles já não dependem da água direito, tá? Você vai ver cobra, iguana, né, lagartos, enfim, são aves também, hoje em dia nos livros mais modernos, são considerados como répteis, para quem não sabe, tá? Mas enfim, os répteis, eles vão... Mas se você quiser fazer a distinção, pode fazer, mas hoje em dia nos livros mais atuais, aves são considerados répteis, tá? Mas vai acontecer o surgimento dos primeiros répteis, que são seres ainda mais não evoluídos, complexos. Lindo. E aí, galera, eu vou falar só que, como a Terra ela tinha uma abundância de oxigênio por conta das florestas, você vai ver ali, ó, floresta amazônica, tinha muito oxigênio. As plantas faziam muita evapotranspiração, claro, mas eram florestas que, gente, na época tinha muito oxigênio mesmo disponível. Hoje em dia a gente consegue um equilíbrio, mas naquela época que as florestas estavam não apenas se formando, né, mas as florestas, elas estavam se formando. E aí, quando vai se formando, tu precisa construir muita matéria orgânica. E não tinha tantos seres vivos pra poder roubar aquele CO2. Então, a floresta, o saldo energético o saldo de oxigênio dela era positivo. Hoje em dia as florestas, tudo que ela produz de oxigênio, ela gasta. Mas naquela época não. Então você tinha um excesso de oxigênio naquela região. E aí zonas muito oxigenadas, que eram essas regiões aí das florestas, as emergentes florestas, as recém-acesas florestas, tinham tanto oxigênio que os seres vivos eles podiam metabolizar muito. E aí eles cresciam muito, né? Eles conseguiam fazer muita respiração celular, então eles conseguiam crescer muito, né? Se eles cresciam muito, você vai ver os bichos mais grandes, você vai ver aqueles bichos preguiça gigantes. Porque tem uma quantidade tão grande de oxigênio pra eles poderem metabolizar, que eles vamos crescer, é bom pra crescer. E aí eles foram crescendo. A extinção deles veio depois, quando o oxigênio não era mais aquela abundância toda. Então você já viu a imagem daqueles bichos preguiça gigantes, não viu? Todo mundo já viu. Então, por isso naquela época todo bicho era uma mariposa. 1 metro de envergadura, tipo, uma mariposa, gente, tô falando tipo uma libelo com 1 metro de envergadura, que é o tamanho da asa dela. Sabe, mas meu Deus, o que é isso? 1 metro de envergadura não tem a minha pomba. Que uma libela tem 1 metro de envergadura? Porque eram super animais, por conta dessa taxa grandíssima de oxigênio. Chegava a ser engraçado, né? A gente sempre vê, ó, que legal, os bichos gigantes. Não é tão legal, mas é legal de ver no passado, né? Talvez eu consiga falar. Vamos só falar o último pra finalizar. E o sexto, que é o último. Esse aqui eu vou falar bem rapidinho, tá? Então aqui tivemos muita coisa pra saber, tá, gente? Na era paleozoica. Você não pode pensar, era antiga porcaria. Não, olha quanta coisa teve aqui, gente. Olha essa explosão cambriana. Briófita, musgo, peixe, pteridófita, anfíbio, a floresta, os grandes animais, a matéria orgânica virando combustível fóssil. Não virando não, né? Começando o primeiro processo de matéria orgânica que não foi decomposta e aí sim conseguiu ser pressurizada com o tempo. E aí você vai ter o último, que vai ser o Perniano. Meu Deus do céu, que burrice. Vai ser o Perniano. E o Perniano, galera, aqui, ó, pra vocês terem uma noção, vai ser a nossa Pangeia, tá? Quando a nossa Pangeia tá bem estruturada como Pangeia, que são todos os continentes juntinhos. Galera, papo reto, vocês já viram que a Índia ela tá aqui na Ásia, né? Aqui temos a Europa, aqui tem Estados Unidos, Europa, Ásia, África, Brasil, Oceania. É assim que é o mapa. Aqui na Ásia, nós temos a Índia. Aqui na África, nós não temos a Índia, mas vocês sabiam que a Índia, ela foi um esticadinho que saiu da África e subiu até a Ásia.
É loucura, né? A Índia é muito grande pra ter saído da África. A Índia é tipo um Brasil, em questão de formato, né? Só que é um pouquinho menor, né? Tipo, menorzinha, né? Mas não é muito menor, não. A Índia não é considerada um país pequeno. A Índia é um país considerável. Saiu da África e foi pra Ásia. Ok. E aqui a Perniana, então você pode botar como Pangeia, um grande evento, Pangeia. E outro grande evento foi... Ah, claro. Foi uma extinção em massa. Na verdade, foi a maior extinção em massa que aconteceu nesse período. Mas calma, a gente já vai comentar sobre isso aqui. Porque o que aconteceu? A Terra, ela tava sob muito vulcanismo, tá? Então a Terra, ela tinha resfriado e tudo mais, mas foi um período de movimento das placas tectônicas tal, de uma conformação tal, que gerou muito vulcanismo. E esse vulcanismo, é óbvio que ele libera gases, gases poluentes, né, gases que intensificam o efeito estufa na nossa atmosfera. Intensificando esse efeito estufa, a gente tem um aumento da temperatura, mas a gente também tem uma barreira da insolação do sol, né, da chegada dos raios ultravioletas, da chegada dos raios solares. E aí as plantas ficam com dificuldade de fazer fotossíntese, e as algas ficam com dificuldade de fazer fotossíntese. O que acontece no mar? Um negócio chamado anóxia. Anóxia é falta de oxigênio. A é sempre prefixo de negação, então falta de oxigênio. Anóxia dos mares. Anóxia dos mares, falta de oxigênio nos mares. Por quê? Porque os seres fotossintetizantes não estavam conseguindo fazer respiração, não estavam conseguindo fazer fotossíntese, que produzia e jogava oxigênio dentro dos mares. Por conta dessa camada que barrava a chegada do sol. A Terra ficou mais quente. O que aconteceu com esses mares? Morre ser fotossintetizante, baixa de oxigênio, morre vida marinha também, porque eles precisam de oxigênio. Morte da vida marinha, o que acontece? Bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que não precisam de oxigênio, usam enxofre, outras coisas, vão lá e começam a decompor aquela matéria. Você vai ver o rio sofrendo um processo de eutrofização. Foi ali que morreu 96% da vida marinha. E 70% da vida terrestre geral. Foi um período horrível. A Terra tinha se tornado absolutamente inóspita para as vidas como a gente conhecia até aquele momento. Então foi a maior extinção. Aqui foi a maior extinção. Ninguém se lembra, mas a Perniana teve a maior extinção em massa dos seres vivos. Então você bota assim, maior extinção dos seres vivos, tá? Dos nossos seres vivos. E aí agora, pra finalizar, pra acabar com chave de ouro. Não, eu acabei com chave de ouro. É isso. É a formação da Pangeia em extinção, tá? Pronto, acabou. Claro, que eu botei anóxia aquática é o vulcanismo quente, só que aí eu fiz a explicação pra vocês do porquê que isso aí tá conectado. Então, olha quanta coisa aconteceu na vida antiga. Não é porque antigo que tem pouca coisa não, tá? Não é porque é pré-história, não é porque a Idade da Pedra que também tem pouca coisa não. Apesar de ser uma chatice, geralmente as pessoas acham uma chatice estudar. Se tu for com um bom professor, nunca é chato, tá? Falando sério. Porque eu já estudei com professores que era chato pra cacete, já estudei com professores que era bom pra caramba. Perfeito? Então, falamos sobre o período Fenozoico, a era Paleozoica. A próxima aula a gente vai falar sobre a era... A gente vai falar sobre o próximo período, que na verdade é o Cenozoico. Quer dizer, a próxima era, que é o Cenozoico, e os próximos períodos dele. Então a gente finalizou tudo que tinha que ver com a era Paleozoica, que é a era antiga. A próxima é a Fenozoica, e depois da Fenozoica é a era Mesozoica. A Mesozoica... Não, eu inverti as ordens. É a Mesozoica, né? Mesozoica fica no meio. Eu sempre lembro. E Cenozoica eu sempre lembro de cine. Então me parece ação, como se a gente estivesse em ação agora, né? De cinema. Lembra? Como se a gente agora tá moldando. É uma história que já não tá terminada. É uma história que ainda está em movimento. Por isso que eu lembro, né, de cine, cinema, ação. Perfeito. Mas não vem o caso. Mesozoica é sempre no meio, e a Paleozoica, que é a antiga, é lá no início. Perfeito. Então é isso. Tchau, meus queridos. Beijos.